Fala, nação rubro-negra! O Flamengo em Foco tá no ar trazendo mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começar, já mete o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, isso ajuda demais e garante que você não perca nenhum lance, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. Agora bora direto para as notícias. Logo que as primeiras notificações começaram a pipocar nos celulares de milhões de torcedores brasileiros, espalhando o rumor explosivo de que a tão aguardada final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras havia sido abruptamente cancelada após a divulgação de supostas imagens inéditas que comprovariam um esquema de favorecimento clandestino. O país mergulhou em um turbilhão de perplexidade, incredulidade e tensão, criando uma atmosfera rarefeita em que o futebol, mais uma vez, transcendia o campo e se convertia em um drama nacional inesperado que capturava a atenção até dos mais indiferentes. À medida que a manhã avançava e o burburinho ganhava força, ninguém sabia dizer ao certo se aquilo era real, exagerado ou simplesmente invenção, mas a velocidade com que a notícia circulava inflamava redes sociais, programas esportivos e debates improvisados em bares e corredores, transformando o boato em um fenômeno midiático que parecia crescer a olhos vistos. As primeiras versões do suposto material visual prometiam revelar cenas nunca antes divulgadas, alegadamente obtidas por uma equipe de investigação independente que analisara ângulos alternativos de lances controversos entre Flamengo e Palmeiras, sugerindo que decisões da arbitragem em confrontos anteriores não apenas influenciaram resultados, mas compuseram um ambiente suspeito que agora colocaria em risco a integridade de uma final continental. Com esses fragmentos misteriosos se multiplicando nas telas dos torcedores, crescia também a sensação de que algo maior e extremamente sombrio se escondia nos bastidores, pressionando a entidade organizadora, nesta narrativa ficcional, a tomar uma posição imediata, ainda que sem ter em mãos qualquer garantia sobre a veracidade do material que incendiava o país. A repentina possibilidade de cancelamento da final escancarou uma frustração coletiva gigantesca entre torcedores de Flamengo e Palmeiras, que já se preparavam emocionalmente, financeiramente e até espiritualmente para o grande duelo, mas agora se viam diante da perplexidade de assistir a partida mais aguardada do ano se transformar em um enigma carregado de suspeitas, acusações e inseguranças que corroíam o entusiasmo. A imprensa esportiva, acostumada a lidar com tempestades de boatos, enfrentou uma situação especialmente delicada, pois mesmo veículos tradicionais se mostraram temporariamente paralisados, incapazes de cravar qualquer informação concreta em meio ao turbilhão de versões que se misturavam com teorias conspiratórias e especulações cada vez mais ousadas. Bares, quiosques e centros de torcedores espalhados pelo país, que normalmente fervilhariam de empolgação e contagem regressiva, agora ecoavam debates inflamados e olhares indignados, pois ninguém conseguia acreditar que uma final tão emblemática poderia ser suspensa por causa de imagens ainda não confirmadas e carregadas de incerteza. Influenciadores, ex-jogadores e até ex-árbitros mergulharam na discussão, analisando milimetricamente cada trecho de vídeo que surgia e levantando a possibilidade de complos complexos envolvendo dirigentes, empresas de transmissão e representantes da arbitragem, alimentando ainda mais a angústia coletiva e conferindo ao episódio um caráter quase cinematográfico. Dentro dos clubes, o clima também pegava fogo. O Flamengo exigia transparência absoluta e acesso imediato ao suposto material, afirmando plena confiança na lisura de seus jogos recentes, enquanto o Palmeiras reforçava a narrativa de que polêmicas anteriores poderiam, sim, indicar desequilíbrios que precisavam ser investigados com seriedade. Os presidentes dos clubes, normalmente mais contidos, passaram a emitir declarações firmes e carregadas de indignação, citando possíveis pressões externas, interferências políticas e até conspirações internacionais, projetando o caso para além do campo esportivo e revelando que, por trás daquela final, havia também interesses gigantescos em jogo. Especialistas em imagens e tecnologia foram convocados às pressas para analisar o material que corria pela internet, mas grande parte dos arquivos parecia adulterada, composta por cortes suspeitos e ausência de dados confiáveis, levantando forte suspeita de que tudo não passava de uma montagem sofisticada elaborada para desestabilizar emocionalmente times e torcedores. A ausência de conclusões sólidas, entretanto, só aumentava a pressão popular, que crescia como um vendaval, exigindo que toda a verdade fosse revelada sem filtros, enquanto hashtags tomavam conta das redes sociais e transformavam o episódio em um espetáculo tão dramático quanto a própria final prometia ser.
Por sua vez, autoridades públicas também se viram compelidas, dentro desta narrativa, a se manifestar, clamando por investigações rigorosas e punições exemplares, pois, segundo seus discursos inflamados, o futebol brasileiro não poderia continuar sendo manchado por acusações tão graves, mesmo que ainda não comprovadas. Torcedores comuns tornaram-se verdadeiros investigadores amadores, revisitando jogos antigos, analisando lances em câmera lenta e construindo teorias que variavam desde erros grotescos até manipulações deliberadas, transformando a internet em um grande tribunal onde qualquer detalhe era interpretado como evidência de um esquema elaborado. Em meio ao aumento da paranoia coletiva, surgiram boatos de que parte do material visual teria sido gravada por câmeras corporais de seguranças e funcionários do estádio. Ideia que adicionou uma camada ainda mais densa à aura conspiratória e alimentou suspeitas sobre infiltrações e operações clandestinas nos bastidores da competição. A entidade organizadora, pressionada por clubes, torcedores e veículos de comunicação, convocou uma reunião emergencial para analisar detalhadamente todo o material e discutir com representantes do Flamengo e do Palmeiras os próximos passos, na tentativa de evitar que o caso se transformasse em um escândalo institucional de proporções irreversíveis. Enquanto essa reunião se estendia por horas e horas, jornalistas se aglomeravam do lado de fora da sede oficial, tentando captar qualquer sinal, qualquer expressão facial ou gesto dos dirigentes que entravam e saíam, todos igualmente tensos, sem dar pistas claras sobre o destino da final. O clima entre os torcedores se tornou de suspensão total, com caravanas paralisadas, viagens adiadas e reservas hoteleiras canceladas, enquanto a angústia tomava conta de quem sonhava com a emoção inesquecível de uma final Libertadores disputada por dois gigantes brasileiros. A narrativa ganhou tanta força que até pessoas que normalmente não acompanham futebol passaram a demonstrar interesse, movidas pela dramaticidade do caso e pela aura misteriosa das supostas imagens secretas, que pareciam contar uma história tão turbulenta quanto irresistível. Especialistas em comunicação destacaram que o episódio evidenciava o poder descomunal das narrativas digitais, capazes de transformar boatos em verdades quase absolutas e gerar ondas de caos capazes de impactar até mesmo eventos esportivos de abrangência continental. Dentro dos clubes, investigações internas foram iniciadas para tentar identificar possíveis fontes dos vazamentos e compreender quem poderia se beneficiar com uma narrativa tão explosiva, enquanto os jogadores lidavam com frustração e ansiedade, já que toda a preparação vinha sendo comprometida por um escândalo ainda nebuloso. O técnico do Flamengo declarou que, independentemente do conteúdo das imagens, sua equipe manteria o foco e entraria em campo com ainda mais determinação caso a final fosse remarcada, reforçando que elementos externos não abalariam um elenco preparado para decisões. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. Do lado palmeirense, o treinador enfatizou que o clube exigia máxima transparência e que jamais aceitaria disputar uma final sob suspeitas tão graves, afirmando que o futebol precisava ser protegido de qualquer sombra de manipulação, mesmo que isso implicasse adiamentos dolorosos. Especialistas financeiros passaram a calcular os prejuízos colossais que o cancelamento ou o adiamento oficial de uma final de Libertadores poderia gerar, afetando patrocinadores, emissoras, plataformas digitais e os próprios clubes, que dependem das receitas internacionais para manter seus investimentos e estruturas competitivas. Porém, para o torcedor comum, nada disso importava, o que estava em jogo era um sonho, um momento único que poderia ser passado de geração em geração, e ver tudo isso ameaçado por acusações indefinidas criava um sentimento de indignação que varria o país de ponta a ponta. Conforme novos trechos das supostas imagens surgiam, percebeu-se que muitas delas eram nitidamente manipuladas, mal recortadas ou tiradas de contexto, deixando evidente que a maior parte do frenesi havia sido alimentada por conteúdos falsificados que, mesmo assim, tinham força suficiente para levar milhões ao desespero. Quando enfim uma coletiva emergencial foi anunciada, o país parou para assistir, com transmissões ao vivo acompanhadas por milhões, todos buscando respostas que pudessem dissolver o mistério e restaurar a normalidade da competição. Na coletiva, representantes da entidade afirmaram que não havia prova alguma da autenticidade dos vídeos e que grande parte deles apresentava indícios claros de manipulação digital,
o que inviabilizava qualquer decisão séria baseada naqueles arquivos altamente questionáveis. Mesmo assim, a decisão temporária de manter a final suspensa, enquanto análises complementares eram concluídas, gerou ainda mais revolta entre torcedores que argumentavam que, sem provas concretas, nada justificava tamanho transtorno em um evento de tamanha magnitude. Clubes pressionaram por uma solução imediata, mas a entidade, preocupada com sua credibilidade institucional, reforçou que qualquer retomada dependeria de uma verificação completa para garantir que nenhum novo material comprometedor surgiria inesperadamente. Especialistas apontaram que episódios como esse poderiam se tornar frequentes em uma era de tecnologias capazes de criar falsificações altamente realistas, exigindo que o futebol desenvolvesse protocolos rígidos para combater desinformação e interferências digitais. Com o avanço da noite, novos comunicados esclareceram que todas as suspeitas haviam sido oficialmente descartadas e que as imagens eram fruto de manipulações criadas por grupos anônimos interessados em causar instabilidade e engajamento, encerrando, assim, a grande confusão que quase paralisou o continente. A decisão de retomar os preparativos para a final trouxe alívio, mas também reflexão profunda, pois o episódio evidenciou quanto o futebol moderno está vulnerável ao caos informacional das redes sociais e ao poder destrutivo de narrativas fabricadas com habilidade. Torcedores de Flamengo e Palmeiras voltaram a vibrar e a respirar mais aliviados, ainda que carregando o desgaste emocional das últimas horas, prontos para focar novamente no espetáculo dentro de campo, onde a verdadeira decisão merecia acontecer. Ao término dessa longa, intensa e completamente ficcional jornada, fica a lição sobre o impacto das narrativas digitais na sociedade e no esporte, lembrando que, em um mundo onde a informação circula com velocidade avassaladora, é fundamental exercer cautela, verificar fatos e proteger o futebol, esse patrimônio emocional de milhões, das mentiras capazes de abalar até mesmo uma final histórica de Libertadores. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.